Olá, você está no canal Sérgio Azevedo pela Vida. Sejam bem-vindos ao encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos. Nós continuamos o estudo hoje refletindo sobre as perguntas 55 até a pergunta 75. Eu espero que fique aqui até o final do vídeo e que normalmente eu passo algumas informações que são úteis. Agora é lógico que eu peço a vocês que deixem o seu joinha, aquela mãozinha chamada like, e se inscrevam no canal, por favor, porque isso ajuda o YouTube a espalhar essa informação. Eu convido a todos a participarem dessa prece inicial antes do início do nosso trabalho. Levemos nosso pensamento ao Criador e solicitamos a Jesus e a bons espíritos que nos ajudem e amparem nessa empreitada do estudo da doutrina e pedimos, acima de tudo, que possamos colocar em prática nos nossos atos diários os conceitos de fraternidade e amor, dado em exemplo de Jesus e em tantos espíritos benevolentes. Pedimos que esse estudo seja a base também para o esclarecimento de espíritos que certamente estarão conosco nesse breve momento. Graças a Deus. Parte 1ª das causas primárias, capítulo 3º da criação. Pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Questão 55, comentários. Deus povoou os seres vivos dos mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a que nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Vejam, é só olhar macroscopicamente, não precisa nem de lente. Olha para o céu e veja a quantidade de estrelas que existem. Só na Via Láctea são mais de 100 bilhões. A gente levaria para ir de uma ponta a outra da Via Láctea 100 mil anos-luz. Luz. Sabe o que é luz? 375 mil quilômetros por segundo. Para atravessar de uma ponta a outra levaríamos 100 mil anos. Luz. É muita coisa, é muito grande. E nós já temos catalogados aí, os cientistas, para mais de 1 bilhão de galáxias. É uma coisa assim absurda, 1 milhão, não importa. Mas é uma coisa inimaginável, já falamos sobre isso aqui. Como é que a gente pode imaginar que toda essa ostentação do universo foi criada só para o ser humano ficar aqui olhando para cima e admirando a estrelinha bonita, a estrela d'alva, ali as Três Marias? É uma questão de bom senso. No mínimo, é uma questão de bom senso. Isso não teria sido criado simplesmente para o nosso deleite, como diz o texto claramente. Até porque Deus não faz nada inútil. E seria uma inutilidade total se fosse isso apenas para a gente ver. É óbvio que em cada lugar desse existe uma centenas de milhares de mundos parecidos com o nosso, diferentes do nosso, onde a matéria é diferente. Por isso é a pluralidade dos mundos. E nós vamos ver aqui a pouquinho que Jesus falava sobre isso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos seguir adiante. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Não sendo uma só para todas a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que as habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados ao Sol estarão privados da luz e de calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então
que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Questão 58, comentário. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, não é? Que há de impossível de ser eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos fontes de calor e de luz necessária a seus habitantes. Não é porque não vemos que não existe. Há séculos atrás, ninguém imaginaria que existiam seres microscópicos, porque não viam. Achavam que as pestes, as doenças, peste bubônica, o que fosse, tudo isso, as gripes, eram provocadas pela ira dos deuses, por maldições, coisas desse tipo. E tudo se refere a pequenos órgãos que existem de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. No caso específico da questão 59, eu quero dar uma sugestão. Leiam agora, individualmente, todo o texto da questão 59, porque ele é longo, são 2 páginas, mais ou menos, do Livro dos Espíritos. É o que segue. A questão 59 tem um texto que segue. E ele faz um resumo de tudo que aconteceu nesse capítulo. É muito importante que vocês leiam, mas leiam individualmente, cada um, dá uma pausa no vídeo, leia o texto e logo em seguida continua, volta aqui para o vídeo para a gente continuar o estudo. Faça isso. Não deixe de fazer não, faça isso. Leia primeiro esse conteúdo da questão 59. Depois nós voltamos aqui com a continuação do estudo. A questão 59 discute a divergência de ideias entre os povos a respeito da criação, desde o ponto de vista da ciência e da razão. O Espiritismo confirma a opinião dos homens mais esclarecidos, ainda que haja objeções a essa teoria, como a contradição com os devidos com os textos sagrados, por exemplo. Isso ocorre devido à interpretação equivocada que, infelizmente, uma grande maioria das vezes, se faz por interesses particulares, interesse de poder, interesse de submissão de povos. E isso é o que acontece mais até os dias de hoje. A ciência, por sua vez, mostra a história e formação da Terra, que é bem diferente daquela descrita nos livros sagrados. Evidente que sim. Ainda assim, o Espiritismo ressalta que a ciência não diminui a grandiosidade da obra de Deus, já que se realizou de acordo com as leis da natureza. Isso é fato. E isso não diminui o valor das lições morais, das lições religiosas. Evidente que não. De uma forma geral, o capítulo 3 apresentou a ideia de que as crenças religiosas evoluíram ao longo do tempo conforme novas descobertas e os avanços científicos foram surgindo. A interpretação literal dos textos sagrados pode levar a contradições com a ciência, mas uma interpretação mais simbólica e pautada na figuração pode permitir conciliar as duas visões. O Espiritismo amplia a compreensão do homem sobre a natureza do universo. Em última análise, o valor das crenças religiosas está nas lições morais e espirituais que elas transmitem. Mas é preciso analisar cada texto com base na cultura, no conhecimento da época, na época que eles foram escritos. Evidente que sim. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar coisas que não
assim, ele não contém certas informações que somente nós vamos encontrar hoje em dia, que só foram mencionadas quase um século depois, como, por exemplo, como funcionam as colônias espirituais ditadas por André Luiz. Mas lembra sempre que tudo é revelado, tudo é nos mostrado de acordo com a capacidade de assimilação, nossa capacidade de assimilação, e tudo no tempo certo. Isso é obra de Deus. Um comentário antes da questão 60, tem aqui uma observação feita por Kardec. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida, órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais, as plantas, e os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio, e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais como os minerais, a água e o ar. Eu entendo que está muito claro a diferença de orgânico para inorgânico, porque a própria essência da palavra já especifica. Orgânico é aquilo que tem órgão, então que constitui o nosso corpo humano, constitui, por exemplo, algum tipo de órgão que esteja sensível nessa organização. E o inorgânico, que absolutamente não tem órgão nenhum, como é o caso de uma pedra, como é o caso, no caso do mineral, no caso do ar, no caso do oxigênio, não é isso? Isso está bem claro aqui. Capítulo 4 do princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vemos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações? Isso é consequência do que dissemos. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificando segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão-se pelo funcionamento dos órgãos. Ela não se desenvolve senão pelo corpo. Não dissemos que o agente, sem dúvida, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O comentário da questão 67A diz o seguinte: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital
dá impulso aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele órgão, daquele agente. Quase que sucede como o atrito que devolve o calor. Evidentemente que, como diz aqui, você precisa de uma força motriz. Essa força motriz, por exemplo, nos aparelhos elétricos é a eletricidade. No aparelho mecânico de combustão, no caso de combustível líquido, é a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o que seja, né? No caso nosso, a força motriz é o princípio vital. Você pode ter a matéria, mas não ter a vida em si. E o que para se ter a vida, para estar animada, é necessário o princípio vital. A vida e a morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Por que é que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina da vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. No comentário na questão 70, eu vou exibir aqui um vídeo de um grande palestrante, um grande médium espírita chamado Raul Teixeira, eu acredito que conheçam, e eu tive a honra, realmente a honra, de conhecê-lo pessoalmente, de estar com ele 2 vezes, em 2 eventos distintos, onde pudemos conversar, trocar muitas ideias a respeito. Uma foi em 2008 e a outra foi em 2017. As 2 vezes encontros espíritas que foram feitos aqui na cidade de Rio das Ostras, que é a Feira do Livro Espírita, feita uma vez por ano. No caso da de 2017, eu inclusive tenho aqui um vídeo que eu gravei, né, em companhia dele e de algumas pessoas, porque ele veio prestigiar o evento, mas não pôde palestrar, porque ele tinha sofrido um derrame que aconteceu recentemente na época, hoje ele já está bem mais recuperado, e ele apenas esteve presente ali ao nosso lado. Foi uma coisa muito bacana. Eu aconselho vocês procurarem aqui no meu Sérgio Azevedo Pela Vida, desse canal, vocês vão encontrar o vídeo lá, que fala, e tem até a imagem do Raul Teixeira, e eu falo alguma coisa sobre ele. Agora, com relação a essa pergunta 17, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem e vão entender claramente como ele explica essa questão da questão 70 aqui, que é a questão do princípio vital. Certo? Allan Kardec então nos diz que os corpos orgânicos são assim como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade do fluido vital causa a morte. Nós vamos ficando desvitalizados. Chegamos a um ponto que os remédios já não fazem efeito. E desse modo, não resta outra alternativa se não trocar de roupa, se não trocar de uniforme e voltar ao lar e esperar o dia de retornar à escola planetária. Último quadro, por favor. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. A quantidade de fluido vital se esgota, o que estamos acabando de ver. E quando nós aprendemos que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, não é a mesma em todos os seres orgânicos, e isso corresponde às nossas necessidades reencarnatórias. Do mesmo modo que na Terra nós nos inscrevemos em cursos que duram 1 ano, outro curso que dura 2 anos, um curso dura 5 anos, e aí nós temos que ter cacife, recursos, para bancar esse curso de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos.
Também quando chegamos à Terra, nós chegamos com propostas, com propósitos de uma encarnação mais longa, de uma encarnação mais curta, em função do que viemos fazer aqui. Se viemos acertar as pendências com a vida biológica, o mau uso do corpo, os suicídios perpetrados, nós vamos ficar aqui pouco tempo. É só para cobrir aquele buraco que nós deixamos. E aí a gente nasce e morre com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade, com 10 anos, com 15 anos. De acordo com a nossa necessidade. A gente vem fazer um curso rápido aqui. Mas há outros indivíduos que vêm para uma tarefa prisional. E aí vai ficar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Imaginamos que alguém que viva 100 anos está resgatando débitos, porque vê as diversas gerações que já não são a sua, e a criatura vai se sentindo cada vez mais um estranho no ninho. Inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. O comentário da questão 71. A inteligência é uma faculdade especial peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Distingue-se em, primeiro, seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Em segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E o terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais de um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. É muito bem dividido. No primeiro caso, os seres inanimados são os minerais. Uma pedra, por exemplo, é matéria, mas não tem ânima nenhuma, não é animado, quer dizer, não tem nenhum princípio vital. No segundo caso, os seres animados que não pensam são as plantas, por exemplo, que não pensam, mas constituem em si uma vida que tem um princípio vital. E em terceiro lugar, evidentemente, o homem, os animais, o ser humano, que tem tudo isso, tem a matéria, tem a vida e tem, acima de tudo, a inteligência, que é um atributo do espírito, né? Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui uma individualidade moral. Demais, não sabeis que há coisas ao homem não é dado penetrar, e esta, porquanto, é uma dessas. A questão da 72 diz o seguinte: o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam em uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia com suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. É claro que a gente tem uma distinção muito grande entre o que é instintivo e o que é movido pela inteligência, pela razão. Muitos animais, por exemplo, têm apenas a questão do instinto. As aves, por exemplo, o João de Barro, que faz a sua casa, os ninhos feitos pelas aves, é uma questão de instinto.
têm ânima, estão vivos, têm princípio vital e têm o instinto, mas não têm a inteligência do raciocínio, não têm a consciência do seu exterior. A diferença deles, e com relação ao ser humano, os animais, por exemplo, têm alguma inteligência e têm um senso instintivo muito forte. E os humanos também têm um senso instintivo, mas têm a inteligência muito mais preponderante. No caso, ele deixa até muito claro a resposta dos espíritos que se o homem tivesse muito menos egoísmo e vaidade, usaria muito melhor os seus instintos. Isso já ficou muito claro aqui. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto e os dos que são da inteligência. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Porque nem sempre é guia infalível da razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. O comentário da questão 75. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade. É muito claro que é o instinto não é uma inteligência, mas ele nos ajuda muito. E o próprio texto deixa muito claro, na resposta dos espíritos, que se o homem usasse o instinto sem egoísmo e sem vaidade, as coisas funcionariam muito mais. Essa é a definição principal. Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer muito vocês estarem até aqui. Agora, uns lembretes. Eu peço que vocês, como já falei outras vezes, se organizem para assistir o estudo pelo menos uma vez por semana, sozinho, com a família, com amigos, em casa, no trabalho, onde achar que deve, marcando sempre um determinado dia, numa determinada hora, para poder fazer seu estudo. Isso é muito importante. O Livro dos Espíritos é muito rico. Eu acho que esse estudo nos ajuda muito de uma forma geral. Como eu já falei também, os vídeos estão disponíveis na playlist dentro do nosso canal, Sérgio Azevedo pela Vida, e você pode buscar ali, se você perdeu algum estudo, volta e estuda novamente, se achar que não entendeu alguma coisa, se ficou alguma dúvida, ou se quiser simplesmente relembrar. Eu peço que, por gentileza também, façam a gentileza, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês entendem que podem se beneficiar de alguma maneira com essa instrução que a gente dá aqui. Não que eu seja instrutor de alguma coisa, eu sou apenas um repassador de informações. Para isso eu estudo também, sem dúvida nenhuma, apesar de alguns anos, há mais de 25 anos dentro da seara espírita, eu estou sempre estudando novamente, preciso sempre me atualizar, porque a gente acaba esquecendo mesmo. E muitas vezes, até acomodadamente, a gente não pratica o que acaba aprendendo e o que já assimilou intrinsecamente dentro da doutrina espírita. Por isso é muito importante o estudo e sempre essa reciclagem. Eu peço que vocês, mais uma vez, se puderem deixar o seu joinha, aquele seu like, que isso ajuda o YouTube a descobrir que o vídeo está sendo bom e a espalhar para outras pessoas. E também, se tiverem alguma questão para ser estudada, algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que ficou para trás, que eu não tenho explicado, é só escrever aqui no comentário que eu respondo no vídeo seguinte. Não tenha dúvida, a partir do próximo vídeo eu já devo fazer algum comentário de algumas pessoas que deixaram, e alguns até que me chamaram em particular para fazer
alguns comentários. Fica à vontade. Se não quiser comentar no YouTube, não precisa. Pode me chamar também e conversar a nível particular, aqueles que me conhecem. Tá bom? Quero agradecer muito a vocês. E eu convido todo mundo agora a fazer a nossa prece final e para a gente poder encerrar esse nosso trabalho semanal. Elevemos os nossos pensamentos ao Senhor, ao Criador e ao Mestre Jesus, agradecendo do fundo do coração todas as ajudas que recebemos aqui, toda a intuição que nos foi dada em esclarecimento a essas questões da doutrina espírita, para que pudéssemos levar essa informação para todas as pessoas que nos assistem e para aqueles que nos assistirão posteriormente. Da mesma forma, agradecemos aqui o concurso de espíritos superiores que trouxeram para perto de nós espíritos que também gostariam de aprender desencarnados, de alguma forma aprender no sentido de se instruir mais sobre o que é essa doutrina. E que nos ajude o Senhor, que nos ajude os espíritos superiores, a que a gente pratique no nosso dia a dia tudo o que estamos aprendendo, que estamos vivificando aqui na obra da doutrina dos espíritos. Muito obrigado a todos, Senhor. Graças a Deus. E obrigado por estarem conosco aqui no canal. Sérgio Azevedo pela Vida. Agradeço. Fiquem na paz.